44 minutos de volta com o Jornal Gente, para trazer agora a palavra do jornalista Cláudio Zaidan, que sempre explica aqui para o nosso ouvinte, para o nosso assinante, essas questões que muitas vezes estão fora do dia a dia do noticiário, mas que têm impactos gigantes na vida de cada um de nós. E tenha certeza, o que acontece agora em Israel, na faixa de Gaza, vai impactar a vida de todos nós. Cláudio Zaidan, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente mais uma vez, Zaidan. Obrigado, Thaís. Bom dia para você, Pedro, Sônia, Cláudio Humberto, saudação a todos. Bom dia, Zaidan. Que dia, aliás, hein, Zaidan? 48 horas depois, o mundo está assistindo um novo capítulo da história, não, meu amigo? É claro que o Hamas contava com essa resposta gigantesca de Israel. Ele sabia que isso iria acontecer e queria que isso acontecesse. Porque ataques do Hamas e também do Jihad, o Jihad Islâmico é um grupo minoritário na faixa de Gaza, uma espécie de apêndice do Hamas, embora com algumas diferenças ali do ponto de vista religioso, mas o fato é que o Hamas faz ataques frequentes, regulares contra o território de Israel, mas são incursões, né, muito rápidas, e as respostas também são bem comedidas. Israel responde, uma coisa dosada, mas desta vez é um ataque inaudito. Inclusive, a comparação não é só com a guerra do Yom Kippur, que aconteceu há 50 anos, porque ataques contra cidades, tomada de postos militares e ataques contra os kibbutz, eles só ocorreram em 48. 48, é bom lembrar que o que a ONU aprova na sua Assembleia Geral é a partilha, a divisão do território que estava sob controle britânico entre árabes e israelitas. Haveria um Estado de Israel e um Estado árabe. E os palestinos são árabes, na verdade. Não existe a etnia palestina. Palestina era como os romanos se referiam à região da Filístia, e é exatamente ali onde a faixa de Gaza, um pouco mais estendida, em direção a Tel Aviv. Só que, como sabemos, eles usavam o PH na sua escrita, né, para falar da Filístia e dos filistinos. E, com o decorrer do tempo, as pessoas passaram a ignorar o som de F do H e passaram a falar em Palestina. Mas não existe a etnia palestina, são árabes. Então, a ideia da ONU era essa. Israel aceitou. Os estados árabes já constituídos não aceitaram e nem os árabes da região. Aí houve uma grande saída, uma grande diáspora, um grande êxodo de árabes e houve uma guerra, logo depois da refundação do Estado de Israel. Há uma segunda guerra em 67, que é a Guerra dos 6 Dias. Israel é atacado, consegue responder com muita eficácia e toma a parte oriental de Jerusalém, que é a parte bíblica, é a Jerusalém que todos querem, não é? Que os árabes chamam de Al-Quds, a Santa, e Jerusalém tem como sua cidade capital indivisível. É a parte oriental, onde estava o Templo de Salomão, que hoje tem seus restos, é onde está a Esplanada das Mesquitas, terceiro lugar mais importante para o Islã. E além disso, só atrás de Meca e Medina, né? As cidades ligadas à história de Maomé, de Mohammed, na Arábia Saudita. E houve a guerra do Yom Kippur, quando Síria e Egito atacam Israel, também de surpresa, como aconteceu agora. Israel leva um tempo para reagir, mas consegue uma reação muito rápida. Só que na época, e isso é interessante, a Thaís falava sobre consequências globais, né? Na época, a União Soviética apoiava com conselheiros militares, né? Não com militares, com soldados, mas com conselheiros militares, apoiava essa ação de Síria e Egito. E os Estados Unidos apoiavam Israel. Hoje, a coisa é muito mais complexa, porque para a China e para a Rússia, nada de pensar em desestabilizar o governo de Israel. Israel hoje é um parceiro de ambos, como é dos Estados Unidos. A China é um dos maiores investidores em fintechs, startups. Israel é um país de altíssima tecnologia. E o capital chinês, ele conseguiu entrar de maneira avassaladora, né? Ele controla hoje grande parte dos investimentos nessa área. Então, por que o Hamas invadiu?
sabendo que a resposta seria devastadora e que numa guerra regular, forças contra forças, ele não tem a menor possibilidade militar de resistir à resposta israelense. Por que ele não fez aquela incursão costumeira que Israel responde de maneira bem dosada, aquilo que já entrou para o dia a dia? Ele fez uma incursão tão forte que é inaudita. Eles tomaram postos militares, eles tomaram cidades, eles tomaram kibbutz, eles levaram reféns. Não se sabe exatamente a quantidade de reféns. Pessoas de idade, mulheres, crianças, soldados. Por que fizeram isso sabendo que a resposta seria devastadora? Porque entraram na jaula onde há 50 leões. Você pode até abater um, mas você não sai vivo dali. Acontece, vocês se lembram que no finalzinho do governo Trump, o Trump conseguiu um acordo, são chamados Acordos de Abraão. Aliás, o nome dado aos acordos é muito bom, porque Abraão é o pai desses dois povos, né? O seu primogênito, Ismael, ele dá origem ao povo árabe. Ismael é o pai dos árabes, dali nasce o povo árabe, exatamente em Ismael. E o segundo filho de Abraão é Isaque, que é o pai de Jacó, que é o pai das 12 tribos de Israel. Por isso Abraão, não é? Porque os dois povos, e mais do que isso, as três religiões, grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, veem Abraão como aquilo que Paulo chama de o pai da fé. Não é? Há um tributo das três em relação a Abraão. Então, esse acordo de Abraão previa inicialmente que Emirados Árabes, Bahrein, fariam acordos amplos com Israel, de relações diplomáticas, o que significa dizer nós aceitamos a existência de Israel, o que nunca havia sido dito nesses 75 anos, desde 48. Pela primeira vez, os Emirados Árabes dizem abertamente: nós reconhecemos o Estado de Israel e aceitamos sua existência. O Bahrein, da mesma maneira. Posteriormente, acordos um pouco diferentes, mas dentro dos acordos de Abraão, dois países africanos, Marrocos, de população majoritariamente árabe, e o Sudão, de população majoritariamente islâmica. E aí vem o grande ponto. Israel começa a conversar com a Arábia Saudita. Esse é o ponto-chave. Porque a Arábia Saudita ela acaba ditando os rumos de política externa para Emirados Árabes, para Bahrein, e em certa medida até para o Egito. E o Hamas se assustou com isso. Porque no estatuto do Hamas prevê-se a inexistência de Israel, o desaparecimento do Estado de Israel. Tanto que em 2017, quando o Hamas faz uma revisão de sua carta de fundação, eles admitem a existência de Israel num acordo, porém como algo passageiro, transitório. Aquela história do Lenin, né? Você dá um passo atrás para dar dois à frente. Foi isso que o Hamas imaginou. Nós vamos reconhecer Israel provisoriamente, mas não rasgaremos a página do estatuto que diz que todo aquele território deve ser árabe e não de Israel. Que pode haver judeus na região, como sempre houve, mas não um Estado nacional judaico. Não é? E o Hamas foi fundado em 87. Ele é uma espécie de representação da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza. E, portanto, antes de ser um partido político, que hoje controla inteiramente Gaza e administra Gaza, e mantém os habitantes de Gaza sob controle feroz, não é? O Hamas não admite dissidências, não admite contestações, e este ano houve contestações, porque houve uma deterioração na qualidade de vida. Isso também levou o Hamas a uma ação forte, a uma ação ousada, mas o principal objetivo era, quando Israel respondesse, o Hamas esfregaria na cara dos líderes árabes: olha aqui, nossos irmãos estão morrendo e vocês vão fazer um acordo com Israel? Olha aqui, há crianças morrendo na faixa de Gaza. E vocês vão manter esse acordo? Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Sudão, e você, Arábia Saudita, como líder regional, vai continuar dando passos em direção a um acordo amplo com Israel?
Então foi uma jogada do Hamas para colocar contra a parede esses líderes árabes que têm se aproximado desde o acordo de Abraão, patrocinado na época pelo Trump. Né? E onde entra o Irã? O Irã não está nesse acordo, mas é bom lembrar que a China conseguiu um negócio que era considerado inimaginável, que foi uma aproximação entre a Arábia Saudita e Irã. Inimigos locais, não só porque a Arábia Saudita é sunita, o Irã é xiita, mas também porque eles disputam a condição de principal potência regional. E o Hamas é sunita, não é xiita como o Irã. Tanto que há um braço do Hamas lutando contra o Assad na Síria, sendo que o Irã é amicíssimo do Assad. O Irã e a Rússia foram fundamentais para que o Assad não caísse naquela ação desastrosa dos Estados Unidos para tentar derrubar o Assad, que quase coloca o Estado Islâmico no poder na Síria. Né? Então, há diferenças de um Hezbollah, que é também financiado pelo Irã, é xiita. Hezbollah no Líbano, que é um partido político, um partido, aliás, com muitas cadeiras no parlamento libanês. Tanto que Israel avisou o Hezbollah, não entre nessa briga, ou nós também daremos uma resposta militar pesadíssima. O Hezbollah se conteve. Mas por que interessa ao Irã apoiar um grupo sunita? Porque ele vê no Hamas o único agente hoje capaz de provocar desestabilização em Israel. Em alguma medida, torna-se uma preocupação constante. Israel tem sempre de ter um olho aberto em direção ao oeste, em direção à faixa de Gaza. Tanto que gastou 4 bilhões de dólares para a proteção da fronteira. E claramente não foi suficiente. Aliás, o governo de Israel admite que houve uma falha grotesca de sua inteligência. Só que ele diz o seguinte: não vamos discutir isso agora. Agora não é hora de conversar, é hora de puxar o gatilho, é hora de atirar. Mas que houve uma falha grotesca na sua inteligência, houve. E uma das hipóteses é porque, recentemente, muita gente nas Forças Armadas e também no Serviço de Inteligência de Israel se colocou numa espécie de operação padrão em protesto contra as mudanças no judiciário propostas pelo Netanyahu. Essas mudanças provocaram alguns protestos, operações padrão. Talvez isso tenha provocado uma ineficiência passageira na inteligência de Israel. Mas o objetivo do Hamas era esse, né? Fazer com que o acordo entre países árabes, potências da região e Israel, seja colocado em xeque. Acho que não conseguirá, mas foi uma tentativa ousada, no mínimo, traz constrangimento para esses líderes árabes, e, ao mesmo tempo, reféns. Quando o Hamas tinha um único soldado israelense como refém, eles conseguiram trocar por 1.100 prisioneiros do Hamas que estavam em Israel. Imagine agora, com esse número de reféns. Um único soldado israelense foi trocado por 1.000, que é muito traumático para Israel. Ver um soldado seu, um cidadão seu, como refém do Hamas. Então a tendência é aceitar uma troca de prisioneiros. Só que naquele caso foi 1 por 1.100. Né? Então são dois objetivos: libertar prisioneiros do Hamas, que estão lá, e constranger esses líderes árabes. E mais um ponto: o Hamas quer mostrar que ele é a única alternativa da luta palestina, que a autoridade palestina, do Mahmoud Abbas, está desmoralizada, que Abbas não é Arafat. Só que o Hamas é um grupo também religioso. Ele quer um estado árabe naquela região, sob a lei do Islã, enquanto que a autoridade palestina, como era o Arafat, é um grupo nacionalista secular, né? Não tem essa base religiosa. E, por fim, só duas questões, ou dois pontos importantes. Por que as negociações avançam? O Acordo de Oslo foi o que mais avançou, porque chega num ponto, tudo para. Tudo esbarra e volta ao ponto inicial. Porque há duas questões-chave: a diáspora, ou seja, a volta dos palestinos, em massa, aos milhões, aqueles que saíram em 48. Muitos estão mortos, mas há seus descendentes. Israel alega: eu não posso aceitar essa volta aos milhões, porque isso vai provocar um desequilíbrio demográfico. Israel perderá sua condição de Estado Nacional Judaico. Os judeus serão minoria. E é bom lembrar que esses palestinos, por exemplo, no Líbano, eles não têm a cidadania plena. Eles vivem em campos de refugiados e muitas vezes o que é dito a eles: não, vocês têm de voltar. Não é?
Essa é a missão de vocês. Eles não têm plena cidadania na Jordânia. É um drama para aqueles que nasceram, são árabes também, mas nasceram naquela região. E, por fim, a questão-chave, que faz com que tudo pare. Jerusalém. Para o movimento palestino, para os árabes, não há alternativa. Al-Quds, a Santa, Jerusalém, é a única capital aceitável de um futuro Estado palestino. E para Israel, Jerusalém é a sua capital indivisível. Israel domina a parte ocidental, a parte moderna, mas o que importa é a parte oriental. É a Jerusalém bíblica, histórica. Não é? E esses dois pontos, a diáspora e Jerusalém, fazem com que toda a negociação pare aí e retorne ao ponto inicial. Não há expectativa real, realista, só nos discursos dos políticos. Mas um acordo não está no nosso horizonte. Cláudio Zaidan explicando para a gente aí o que está por trás, fazendo aqui uma revisão histórica desse conflito entre palestinos e israelenses. Zaidan, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Gente. Muito obrigado, até a próxima, viu? Prazer é meu. Obrigada, viu, Zaidan? Obrigada, Zaidan. Pedro. Oi, Sônia. Pedro, tá aí só um pouquinho antes da gente fazer o break. Olha aqui, o aeroporto alemão de Hamburgo suspendeu os voos por causa de uma ameaça de ataque vinda do Irã. A ameaça chegou às autoridades por e-mail. A polícia inspeciona nesse momento um avião vindo de Teherã que havia pousado na cidade do norte. O aeroporto informou que decolagens e pousos estão suspensos devido a medidas policiais. Os 198 passageiros e 16 tripulantes foram submetidos a uma verificação de segurança, apuração da nossa Beatriz Ferretti, da editoria de internacional do Band News TV, e também com todo o time da Band. A gente está atualizando para vocês